Você já se perguntou se o dilúvio bíblico realmente aconteceu ou se tudo não passa de um mito antigo? O que diria se eu contasse que há evidências científicas e registros históricos que podem lançar novas luzes sobre essa história milenar? Os relatos do dilúvio não estão restritos apenas à Bíblia. De fato, mais de 200 culturas ao redor do mundo possuem lendas sobre um grande evento de inundação que devastou a Terra. Uma dessas histórias, a saga de Gilgamesh, proveniente da antiga Suméria, descreve um dilúvio que ecoa surpreendentemente o relato bíblico. Será apenas coincidência? Ou há um fundo de verdade nessas narrativas? Os pesquisadores encontraram indícios de um evento cataclísmico que pode ter inspirado a narrativa do dilúvio. Entre as teorias mais fascinantes está a da inundação do Mar Negro, que teria ocorrido por volta de 500 a.C. Estudiosos especulam que um aumento significativo do nível do Mar Mediterrâneo pode ter rompido uma barreira natural, inundando rapidamente a região do Mar Negro. Antes dessa catástrofe, essa área talvez tenha sido habitada por civilizações que, ao serem forçadas a migrar, levaram consigo suas histórias de destruição. E o que dizer do Jardim do Éden, o paraíso perdido, descrito no Gênesis? Alguns estudiosos acreditam que essa região inundada do Mar Negro poderia ter sido o Éden bíblico, submerso pelas águas impiedosas do dilúvio. Nas cercanias do Monte Ararat, supostamente onde a Arca de Noé repousou após o recuo das águas, há uma formação chamada estrutura de Durupinar, que alguns acreditam ser os restos petrificados da embarcação lendária. Imagens de satélite e análises de radar do local revelaram características intrigantes que alimentam a esperança dos arqueólogos e entusiastas. Os tabletes de Atrahasis, descobertos no início do século XX, também revelam uma história de dilúvio notavelmente semelhante ao relato de Noé. Este antigo texto babilônico narra a sobrevivência de um homem dedicado a preservar a vida, ecoando a missão sagrada de Noé. Mas seriam essas narrativas apenas ecos de histórias compartilhadas? Ou há algo mais profundo a ser descoberto? A ciência moderna também não fica alheia a essa discussão. Pesquisas geológicas ao redor do mundo investigam vestígios de eventos cataclísmicos que poderiam explicar a origem de tantas lendas de dilúvio. A sedimentação abrupta, encontrada em diversas partes do globo, sugere que grandes inundações podem ter ocorrido em épocas distintas da história do nosso planeta. Que mistérios ainda aguardam ser revelados sob camadas de solo e tempo? A história do dilúvio é rica em detalhes e mistérios, confluindo em uma teia de mitos e ciência que continua a fascinar e intrigar a humanidade. Mas será mesmo possível encontrar a verdade por trás de tantas lendas e evidências? Essa investigação continua a nos levar por trilhas desconhecidas de nosso passado, onde a fé e a razão se encontram em um delicado equilíbrio. E a cada nova descoberta, a questão persiste: o dilúvio bíblico realmente aconteceu ou é apenas uma metáfora poderosa? Esta jornada mal começou. A fascinante interligação entre mitos antigos e descobertas científicas nos leva a explorar ainda mais a possibilidade de um dilúvio universal. Em diversas culturas, esse evento é frequentemente descrito como um castigo divino, um reinício necessário para a humanidade. Mas por que tantas civilizações, separadas por vastos oceanos e continentes, compartilham histórias tão semelhantes? Seria isso um reflexo de uma verdade ancestral comum ou simplesmente uma coincidência cultural? O estudo de sedimentos e formações geológicas em diferentes partes do mundo revela camadas de depósitos que indicam inundações massivas e repentinas. A ciência alimenta a hipótese de que eventos cataclísmicos locais, como o rompimento de uma calota de gelo ou erupções vulcânicas poderosas, podem ter gerado tsunamis devastadores que inspiraram as lendas de dilúvio. Esses fenômenos naturais, embora isolados, poderiam ter impactado profundamente as sociedades antigas, levando ao surgimento de mitos de destruição e renascimento. Ainda mais intrigante é a possibilidade de que esses relatos de dilúvio escondam informações sobre o comportamento humano frente a catástrofes naturais. A liderança de figuras como Noé ou Atrahasis simboliza a resiliência e a capacidade humana de superar adversidades extremas. Esses personagens, através de suas narrativas, podem ter ensinado gerações sobre a importância da preparação e da preservação nas faces das calamidades. À medida que exploramos os registros históricos e as evidências científicas, uma revelação extraordinária emerge. A história do dilúvio pode ser mais do que um simples conto. Ela pode conter verdades sobre o passado geológico da Terra e a evolução cultural da humanidade.
Talvez as águas do dilúvio não tenham apenas submergido terras, mas também ocultado segredos vitais sobre nosso próprio desenvolvimento como espécie. Concluindo, as interconexões misteriosas entre lendas de dilúvio e descobertas científicas sugerem que algo realmente extraordinário pode ter ocorrido na pré-história. Seja qual for a verdade, essa lenda continua a inspirar e provocar nosso desejo por conhecimento. Se este vídeo te impactou, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal Código Sagrado e ative o sininho de notificações para não perder as próximas revelações bíblicas. Comente o que você pensa sobre as evidências e teorias do dilúvio. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esta verdade. Até a próxima revelação.